Olá, eu sou Iato Galvão e hoje eu quero falar com vocês sobre instalação para frango caipira. É, Alguns pequenos produtores ou que querem iniciar ou tem um projeto e já tem algum tipo de instalação, ele tem que se atentar que tipo de instalação é essa que ele já tem pronta para poder adequar para um animal. Tirar a medida é a primeira coisa a ser feita. Então, se você quer uma área para 200 frangos, e às vezes a gente acha que 200 frangos é muita coisa, não é muita coisa. Se você quer uma área para 200 frangos, você vai ter uma área de 5 por 8. A medida que você vai fazer são 5 animais por metro quadrado. Na área de fora, se você tem aí para 200 frangos, você vai ter que ter uma área aí de 400 a 600 metros quadrados, e a área de fora você pode deixar mais. Geralmente são 3 metros quadrados para cada animal. Então você pode 400, 600 metros de suporte, se você tiver um pastejo bom. Mas voltando à área que você já tem, a área tem que estar nivelada, tem que estar limpa, tem que estar arejada, tem que ter janela. E geralmente se você tem uma construção, você vai ter uma construção com 4 paredes. E o galinheiro geralmente a gente vai ter 2 paredes, uma no início e outra no fim, aberto, só com lona para você subir essa lona quando os animais não estão lá, até para secar, entrar um pouco de detergente. O melhor detergente do mundo é a luz, né? É o sol. Então você vai suspender isso aí para poder arejar um pouco, secar aquela palha que você deixou lá dentro. Mas se for uma área que você vai reutilizar, tem que ser isso. Se for para 200 frangos, é uma área de 5 por 8, 40 metros quadrados, e uma área de 400 metros quadrados a 600 metros quadrados externa. Aí você vai ter uma grama, você vai botar um grama, um capim vaqueiro, um tifton, tem um que é o derruba véi, que é o falado. Ele é uma gramínea que tem talos como se fosse de cana, como se fosse de cana de açúcar. Mas o que acontece? Ele enraiza aqui, aí tem um caninho, sai as folhinhas desse caninho, enraiza, aí aquilo ali quando você bota o pé ali, geralmente você pode tropeçar, por isso esse nome. O capim-tifto é muito bom, mas é bom você fazer subdivisões, você fazer vamos dizer, piquete rotacionado, né? No caso da área externa. Tem gente que confunde piquete rotacionado de boi com piquete rotacionado para frango. Piquete rotacionado para gado, você vai botar o gado na região, ele vai bater aquele capim todo, depois você vai tirar e bota ele em outro piquete, ele bate aquilo ali todo, quando terminar o de cá já está saindo novamente. De frango, o piquete que a gente fala, vai ser a área externa. Você pode fazer divisões dentro daquela área externa, você solta ele para uma área durante, sei lá, 6, 7 dias, vai depender de quanto ele estiver batendo esse capim. Depois você coloca em outra área, depois você coloca nela. Na área coberta, no dia ele vai entrar ali, só vai sair dali pro abate. Entendeu? Não tem essa coisa de comparar piquete rotacionado de gado com piquete rotacionado de frango. É completamente diferente, são duas coisas distintas. Aí sim, o piso tem que ser nivelado. Por que o piso tem que ser nivelado? Se você vai usar o tipo de palha como se fosse a palha de arroz, obviamente, se o piso ele estiver inclinado, se você distribui, você despeja a palha e o piso está assim, obviamente a palha vai fazer isso aqui, vai ficar pouca palha aqui em cima, muita palha aqui embaixo. Isso aqui os animais podem ficar soterrados quando juntam muitos ali, se eles forem pequenos principalmente, você vai ter problema. Quando a área está completamente nivelada, 0,0, ela está nivelada, você não vai ter isso. Vai colocar ali 5 centímetros de palha de arroz, era o que eu colocava antigamente. E você pode colocar o animal, você não vai ter tipo, vai mais palha para um lado, vai mais palha para o outro. Vai estar completamente certo. Uma coisa que eu gosto de fazer, gente, frango caipira é um animal, frango de granja é um outro completamente diferente. É um animal que é híbrido, ele não reproduz. É um animal que você faz o abate dele geralmente com 45 dias, já com peso ideal de abate, acima de 2,5 kg por aí. O frango caipira, eu gosto de colocar poleiros dentro do galpão onde eles estão. Por quê? O frango de granja,
quando você coloca o frango de granja ali com um dia, 2 dias, você coloca ele dentro já devidamente vacinado, depois você vem com outras vacinas, mas isso é um outro assunto. Você coloca ali, ele vai sujar aquela palha, ele vai sujar aquela cama durante 45 dias. Se você fizer a mesma coisa com o frango caipira, você vai ter problema, porque o frango caipira ele vai estar ali bom para abate com 120 dias. Então o frango com 120 dias já sujou muito aquela cama ali você vai ter que virar ela para ela secar um pouco tal. Então você coloca puleiro que evita doença às vezes inflama o olho, às vezes inflama o sistema respiratório do animal. Ele tá ali, se ele tiver ali, ele vai ter o pé dele, ele vai estar muito ligado a bactérias, a fungos. Então é melhor você faz o poleiro, ele fica ali, fazer a sujeira dele ali embaixo, mas ele não vai estar conectado àquela sujeira, correto? Então existem diferenças bem distintas sobre o frango caipira e sobre o frango de granja. Aí se você for colocar 200 frangos numa área dessa, você vai usar aí uma área de 5 por 8, ou sei lá, faça a medida que você quiser, 20, uma área de 20 por 20 na área externa, que seria aí 400 metros quadrados, mais a área coberta, que seria de 5 por 8, 40 metros quadrados, você poderia ter aí seus 200 frangos, 5 frangos para cada metro quadrado. A área de fora, quanto mais melhor, se você puder, se tiver pasto nela. Um detalhe, árvores longe da cerca, porque eles gostam de pular. Geralmente se você tiver tudo ali perto, tiver comida, tiver água, eles não vão ficar querendo se aventurar demais procurando outros ambientes não. Então, mas se você deixar as árvores mais longe um pouco da cerca, melhor, evita algum tipo de problema. A cerca, qual é a melhor cerca? Alambrado. Você pode usar a cerca alambrado, você vai fazer aí a medição linear. Se você tem uma área de 10 por 40, então você terá aí 50 metros linear de cerca para você cobrir essa área de 400 metros quadrados. Você vai esticar aquilo ali, ela vai ter 1,80 de altura. Então se você comprar um alambrado de 2 metros de altura, você vai cavar uma vala, ele não enferruja, então você vai cavar uma vala, você vai enterrar ele 20 centímetros, que você pode evitar muito problema com o animal que gosta de cavar. Tem cachorro que dá muito problema dentro para perto da sua criação. E existem vários predadores, né? Existe cobra, raposa, lobo-guará, de vez em quando eu visitava lá na roça, mas é um animal que geralmente não procura tanto de problema, mas cachorro, raposa, cobra, gavião, para pegar pintinho, às vezes até franguinha também, eles vêm muito, mas enfim, você vai fazer a cobertura de sua área, você vai fazer o cercado dela com 1,80, 2 metros de altura, mas sempre se você puder colocar, se tiver alicerce, vamos dizer que você vai fazer você tem as calhas, né, tipo aquela calha para fazer alicerce, você pode colocar aquelas calhas, enterra ele no chão e você coloca o alambrado ali dentro e coloca concreto, o tipo de cimento, massas, vai ficar ali, vai ficar muito bom. O problema é se você precisar desmanchar essa área, você vai ter que cortar sua cerca no pé, e geralmente não é bom. Mas enfim, então a cobertura seria um pé direito de 2,5 metros mais ou menos, na parte mais baixa, e você vai depender também da telha que você vai usar. Se você for usar aquela telha famosa, que é de acho que 2,44 por, acho que é isso, aquela telha onduladinha, então você pode deixar uma queda um pouco menor, quase reto, não tem problema nenhum. Agora se for aquelas telhas que você vai botar uma por uma, aquela telha pequenininha, aquela telha americana, acho que é a telha americana, aí você vai ter que fazer uma caída um pouco maior, porque ele costuma, quando a chuva bate, entrar por onde tem espaço nelas ali. Então as telhas maiores, telha de zinco, ou essa telha de amianto, que antigamente tinha amianto, hoje não tem mais, você pode fazer uma queda menor, mas pode colocar aí 2,20, 2,50 para essa metragem de 40 metros quadrados, você pode fazer isso. Ok? Então é isso. Falei sobre a quantidade de comedouros. O comedouro tubular você pode colocar aí um para cada 25 frangos. Então 200 frangos você pode colocar 4 comedouros. E água, você pode deixar a água
a mesma quantidade de bebedouros dentro e pode colocar alguns bebedouros fora. Não coloque comida fora do galpão. Por quê? Comida fora do galpão vai atrair outros tipos de aves, aves migratórias, então você pode ter problema com doença, igual gripe de frango, essas coisas assim. Quem costuma trazer são os animais migratórios. Então você deixa a comida sempre dentro, quando ele tem fome ele vai lá dentro. Se você tiver um pastejo, um pasto bom para eles ficarem fora, eles vão se interessar pouco. Então de manhã, quando você for abrir para os animais sair, você botou a ração ali, eles comeram e vão para a lida deles e aí vão ficar brincando lá, vão levar a vida natural que um frango caipira leva. Ciscar, brincar, pular, correr e fazer todo tipo dessas coisas. E quando ele sentir fome, por ração, quando você for fechá-los à tarde, por exemplo, antes um pouco você coloca a ração ali, eles comem, depois você fecha o animal e eles vão ter uma noite linda, maravilhosa, estão ali abastecidos de energia, estão abastecidos de carboidrato, que é o milho, estão abastecidos de proteína e as outras coisas que vão junto da ração, que é um polivitamínico, calcário calcítico e por aí vai. Mas no geral é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, façam perguntas, podem perguntar, vou fazer o meu melhor para poder responder para vocês e que estão aqui para tirar dúvidas, entendeu? Então é isso, galera, valeu, obrigado. Próximo vídeo, vou fazer um vídeo aqui sobre vacinação, os tipos de doença que aflige os animais desde os primeiros dias de vida até a fase adulta. O porquê que você tem que fazer esse tipo de prevenção, os tipos de vacina, como aplicar e por aí vai. Alguma coisa sobre alimentação, sobre ração, será o nosso próximo tópico, ok? Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, tenham um bom início de ano, tamo junto, um abraço, obrigado.